Merigo, nós somos alunos do primeiro período do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Olá, meu nome é Paulo e hoje a gente traz aqui um vídeo sobre banco de dados. Olá, meu nome é Henrique e vamos à história. No começo haviam apenas as fichas e elas ficavam jogadas nas gavetas. E assim disse o analista: que se façam os dados. E os dados se fizeram, e vagavam soltos pela realidade. Então o analista disse que os dados se juntem e se tornem uma só base de dados. E o analista viu que isso era bom. E os dados unidos viviam pela rede, até que o programador lhes disse: sabem por que o analista deixa vocês soltos? É porque não quer que vocês se tornem informação. Então os dados disseram ao analista: transforma-nos em informação. E assim se fez. E o analista modelou os dados, reuniu-os, relacionou-os e disse: de hoje em diante, não mais viverão soltos na rede. Estarão unidos, multiplicando-se. Viverão até o fim de sua serventia em um banco de dados, gerando informações e relatórios. Então os bancos de dados se multiplicaram como as estrelas do céu, de geração em geração. Então, gente, nós vamos falar um pouco sobre a história dos bancos de dados, o real motivo de por que eles foram desenvolvidos, está muito relacionado com as empresas que elas não tinham, começaram a sentir a necessidade de guardar uma quantidade muito grande de arquivos dos seus funcionários e não estavam achando um meio de fazer isso. Então eles estavam procurando um método que fosse mais mecânico e um pouco mais eficiente. Então entre a década de 60 e 70, nos laboratórios da IBM, essa ideia de banco de dados começou a surgir. No início era parecido com os contadores, um sistema contador Beck. Só depois que eles vieram com aquela ideia de time sharing, que é aliado com os computadores. Mas o grande boom dos bancos de dados veio na década de 90, obviamente com a implementação da internet, e o que causou uma necessidade gigantesca de guardar arquivos, de acumular esses arquivos e você conseguir acessá-los de uma maneira bastante eficiente. Então, gente, falarei um pouco sobre os pesquisadores. Ted Code foi o primeiro pesquisador a fazer um artigo sobre banco de dados, que ele tinha a ideia de, através de algoritmos e da matemática, fazer um banco de dados. Porém, devido à complexidade do seu programa lá, do seu artigo, não foi aceito. Então, a IBM e mais um conjunto de pesquisadores formaram o System R. O System R, ele utilizava a linguagem de banco de dados que era o SQL, que até hoje ele é utilizado pelos criadores de bancos de dados, como por exemplo o MySQL. Olá, estou aqui hoje para falar o que é um banco de dados. O banco de dados nada mais é que um sistema onde você guarda os dados que você quer. Como se fosse o seu cérebro mesmo. Como se fosse você guardando os dados de uma prova, os dados da sua família, dos seus familiares. Mas os dados dos bancos de dados são gravados em arquivos, HDs, servidores. E para você ter acesso a esses bancos de dados, você usa uma linguagem chamada SGPD, que é uma linguagem para você
interligar o usuário com o banco de dados. Mas para que a gente precisa do banco de dados hoje em dia? Porque é a mesma coisa de você pensar, porque você precisa do seu cérebro. Você tem que precisar do banco de dados simplesmente para você fazer tudo o que você quer, lembrar de tudo que você quer. Você vai lembrar de, eu tenho que, nesse exato momento, estudar para a prova. O banco de dados nada mais é do que isso. Você tem que ter uma interligação entre o que você tem que fazer e o que você vai fazer. É basicamente isso, o banco de dados. O banco de dados a gente vai ver no curso, em todo o curso a gente vê bancos de dados. Até mesmo em AED 1 a gente utiliza o banco de dados como HD e até memória RAM. Mas o único lugar que a gente aprender o que é e como funciona direitinho é na matéria do banco de dados, como o nome diz. E nos lugares onde a gente usa banco de dados, a todo momento, em todo lugar. Porque hoje em dia você não vive sem banco de dados. Por exemplo, o banco praticamente é um banco de dados com todos os dinheiros de todo mundo, com o nome de cada pessoa, o nome de CPF de cada pessoa. Então hoje a gente não vive sem ele, é como se fosse a internet, a gente não vive sem os dois. Em qualquer lugar que você for, num banco, numa empresa, no supermercado, um cara, por exemplo, no supermercado, ele vai olhar o estoque. Ele vai olhar o banco de dados do estoque. O que tem lá, qual é o preço do produto que você quer, quantos tem, qual que é a matrícula, qual que é o peso, quanta quantidade. Basicamente é isso, o banco de dados nada mais é do que você tá usando ele e nem sabe que está usando ele. É como se fosse, por exemplo, o seu cérebro mesmo. Você usa ele o tempo todo e nem sabe que ele é um banco de dados. Concluímos com esse trabalho que, com o aprendizado, a gente aprendeu muita coisa com o banco de dados. A gente aprendeu como funciona, qual a importância dele na nossa sociedade. Então, esse trabalho foi muito bom pra gente, porque a gente já está vendo um pouquinho do que a gente vai ver lá na frente. E é muito importante que o banco de dados, ele está basicamente em tudo. Então, a qualquer momento você está tendo acesso a um banco de dados. Então, ele está interligado na sua vida. E é muito importante ter o conhecimento disso, porque é basicamente tudo que a gente usa, né? Basicamente. Exatamente. Então, assim, o que a gente pode esperar para o futuro do banco de dados, né? Assim como o futuro da tecnologia, tem alguns tipos de desafios. Uma coisa que a gente enfrenta hoje e que a gente vai ter que pensar isso, principalmente para as gerações futuras, espaço realmente físico para armazenamento desses dados, né? Como que a gente vai conseguir isso trabalhar de uma forma melhor, se a tecnologia vai conseguir suprir, né, essa necessidade de acumular dados que hoje, né, a tecnologia de rede, a internet, né, fornece, utiliza, e se a gente vai conseguir organizar isso e utilizar isso de uma forma sustentável, né, para a humanidade de um todo, não só para a humanidade, talvez para o nosso planeta também, de uma forma que não afete negativamente, né, o ser humano e etc. Isso. Então terminamos nosso trabalho. Tchau! Adeus. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo, favorita o vídeo e tchau!